Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem na sua vida. Hoje nós vamos falar a respeito dos traumas psicológicos. O que são os traumas, como eles são formados, como eles se estruturam no nosso cérebro. E todos nós já sabemos que os traumas eles fazem parte da nossa vida. E isso pode acabar gerando muitos transtornos na vida das pessoas, transtornos cotidianos mesmo, e também transtornos mentais, como ansiedade, depressão. E nós vamos entender como que tudo isso funciona. Eu já quero te pedir para deixar o seu like, deixar aí também o seu comentário logo após o fim desse vídeo, o que você gostou, o que você não gostou. Se inscreva no nosso canal e também compartilhe, divulgue o nosso trabalho para que alcance mais pessoas, tá bom? Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é tentar definir o que são traumas, né? Então, os traumas psicológicos, foi absorvido, o termo trauma, foi absorvido da própria medicina. E na medicina a gente sabe que o trauma, ele é uma lesão causada por uma ação violenta, seja contínua, por exemplo, a LER, que é uma ação contínua, ou uma ação abrupta, inesperada e indesejada, como, por exemplo, quebrar um braço, quebrar uma perna. E nós absorvemos, então, dentro da ciência da psicologia, absorvemos esse termo para definir algumas ações psicológicas, alguns resultados de ações psicológicas no contexto da própria ação cerebral das pessoas. Então, dentro do contexto da psicologia, os traumas vão ser, então, formados a partir de abuso, de negligência ou de um evento muito impactante do ponto de vista estressor do sistema nervoso central. Então, quando o nosso sistema nervoso central vivencia uma situação, seja contínua ou seja abrupta, de algum evento estressor, ali pode gerar, então, um trauma. Mas como que isso de fato acontece? Uma coisa que vocês precisam entender é que, diante de um fato estressor, o nosso cérebro vai perceber aquilo e vai gerar, a partir do nosso córtex pré-frontal, alguns engramas neuronais que vão mudar algumas funções e até mesmo a estrutura do nosso córtex pré-frontal, sobretudo se esse evento acontecer durante a infância. Tendo em vista que durante a infância o cérebro está em franco desenvolvimento e assim como é mais fácil aprender a respeito das coisas boas, né, vamos dizer assim, aprender matemática, português, uma língua estrangeira, também é mais fácil aprender uma memória traumática, uma memória de algo ruim. Por isso que na infância, por isso que a gente fala que a infância é um dos períodos mais importantes, se não o período mais importante da vida de um sujeito, da vida de uma pessoa. Então, diante dessa exposição ao estressor, o córtex pré-frontal se torna sensível àquela memória, àquele comportamento, e isso vai influenciar diretamente também na hipersensibilidade das amígdalas do nosso cérebro. Lembre-se bem que amígdalas não são essas tonsilas palatares que temos aqui, né? As verdadeiras amígdalas estão no nosso cérebro e elas são responsáveis pelo disparo sináptico de todas as nossas emoções primárias, sobretudo as nossas emoções primárias. Para a gente recapitular, a partir do momento que nós sofremos uma ação estressante, o nosso córtex pré-frontal registra aquela informação e, a partir disso, inicia-se um aumento do disparo sináptico nas próprias amígdalas. Então, por si só, o próprio evento estressor ele já é um causador, um registrador de emoções negativas, seja ela medo, tristeza ou
algum outro, por exemplo, nojo ou qualquer outro tipo de sentimento ruim. Tomar uma água que acaba empolgando, a garganta vai ficando seca. É interessante a gente notar que também as amígdalas, elas não só iniciam um processo de hiperdisparo diante daquela situação estressora, ela não somente aprende a se disparar constantemente diante daquele evento estressor, mas também existe, as pesquisas têm apontado, que existe um crescimento dos dendritos. O que são dendritos? Lá na célula do neurônio, os dendritos são as pontas. Né? Se você pegar e pesquisar aí no Google o desenho de um neurônio, você vai ver nas extremidades dos neurônios como se fossem raízes, né? Que são justamente as responsáveis por receber as informações sinápticas e também disparar ali a ação sináptica. Diante de tudo isso, na própria amígdala, então, existe um aumento dos dendritos. E olha para você ver que interessante. Já no hipocampo, que é a região da formação das nossas memórias, existe uma retração desses dendritos. O que isso significa, Paulo? Isso significa que o seu hipocampo, a partir do momento que ele registra aquela informação estressora do trauma, ele passa a se retrair para não absorver novos aprendizados. Ou seja, o hipocampo ele passa a ter mais dificuldade de registrar aprendizados novos, de experiências novas. O que faz com que aquele registro de memória do trauma se torne tão impactante que ele praticamente fica, entre aspas, só para vocês entenderem, fica registrado aquilo que é o mais importante, que é o trauma. Então, o hipocampo passa a ter mais dificuldade. Não é que ele não aprende outras coisas, mas aquela memória ela fica tão vívida na vida da pessoa, no cérebro da pessoa, que o seu hipocampo ele passa a não querer registrar mais aprendizagens. Isso dificulta bastante no ponto de vista psicoterapêutico, porque a própria psicoterapia são novos aprendizados. E a depender do impacto desse trauma, ele não só vai dificultar que a pessoa processe essas memórias de uma outra maneira, como absorva outros conhecimentos, absorva outras aprendizagens e também crie novas memórias mais limpas, sem a interferência daquele trauma. Isso significa para nós que o hipocampo, ao registrar um trauma, dependendo da força desse trauma no registro do hipocampo, vai fazer com que todas as memórias que a pessoa, ou boa parte das memórias, né, que a pessoa vai absorver na próxima vez, seja meio que suja por aquela outra memória que está registrada, que é a memória do trauma. E isso gera consequências devastadoras na vida das pessoas. Né? Basta você perceber, então, que em determinados momentos as pessoas passam a não conseguir experimentar outras situações, não conseguem se expor a determinadas situações, porque aquilo remete ao trauma que ela vivenciou lá no passado, lá na infância, ou que ela vivenciou em determinado momento da sua vida. Então ela passa a se privar, ela passa a evitar determinadas situações, e isso vai gerando uma série de consequências. Além de tudo isso, ainda as pesquisas têm apontado que nos traumas psicológicos existe uma superativação da ínsula anterior, que é uma outra região do nosso cérebro, e também do córtex temporal, que são responsáveis basicamente pelo registro das nossas emoções negativas.
Diante dessa superativação da ínsula anterior e também do córtex temporal, isso faz com que o sistema límbico, de modo geral, a amígdala, o hipocampo, ele seja ativado novamente a partir dessas memórias de emoções negativas, vai gerar emoções no presente, seja ela raiva, seja ela medo, provocando então as mesmas reações que foram causadas inicialmente lá no momento que o trauma aconteceu. Isso é, logicamente, devastador, mas isso é interessante porque também é como o transtorno do estresse pós-traumático ele age. O que é o transtorno do estresse? O que é o transtorno do estresse pós-traumático? O próprio nome já diz, né? Vão ser reações de raiva e medo a partir de uma memória de um evento muito estressor que aconteceu na vida da pessoa. Durante a ação do transtorno do estresse pós-traumático, existe uma redução do córtex frontal, que é primordial no próprio raciocínio das pessoas, e isso vai fazer com que a pessoa tenha dificuldade, então, de processar todas essas emoções, porque existe essa redução da ativação do córtex frontal. Então, as emoções acabam tomando conta da pessoa, seja aquelas emoções de medo, e vai, então, gerando todas aquelas memórias, e aquelas memórias geram sentimentos ruins, sentimentos negativos, faz com que as pessoas evitem situações que relembrem aquele momento. Então, os traumas eles estão presentes aí na vida de muitas e muitas pessoas. Nós percebemos o quanto que os traumas eles impactam a vida das pessoas. Isso vai gerando uma série de complicações. Tá joia, pessoal? Um forte abraço. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal para que o nosso trabalho aí chegue a mais pessoas e também chegue até você para o YouTube entender que você está curtindo e está gostando do nosso conteúdo, tá bom? Forte abraço, que Deus abençoe você e até mais.